Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então nesse vídeo eu vou falar sobre balanço de massa. No vídeo passado foi visto a equação integral do balanço de massa, ou equação da continuidade em formulação integral, né? Nesse vídeo eu quero resolver um probleminha, tá ok? Então um fluido de viscosidade ρ é despejado com a vazão Qzão constante em um reservatório de diâmetro dzão. O fluido é considerado incompressível, assim sua massa específica é constante. O fluido vaza por meio de um orifício de diâmetro dzinho localizado na base do reservatório com a velocidade de saída de raiz de 2gh. Note que essa velocidade de saída raiz de 2gh é facilmente determinada quando nós temos conhecimento da equação de energia, né, que vai ser objeto dos próximos vídeos. Por enquanto, vamos considerar que é um dado problema a velocidade de saída sendo raiz de 2gh, em que h é o nível do fluido. Então, vazão de entrada Qzão, diâmetro da entrada dzão, vazão de saída Qzinho, diâmetro da saída Qzinho, velocidade da saída raiz de 2gh, e a massa específica do meu fluido é simplesmente ρ. A letra A pede o seguinte: obtenha ou obter, né, a equação diferencial que descreve a variação de h ao longo do tempo, ou seja, nós não estamos garantindo como hipótese que o problema acontece em regime permanente ou regime estacionário. B. O nível de H para que o problema seja considerado em regime permanente, né? Ou seja, o nosso reservatório seja considerado um reservatório de grandes dimensões. Daí, tá aqui. Vamos considerar que esse cilindro é o meu reservatório. H é a altura do fluido, né? Qzão, que pode variar. Qzão é a vazão de entrada, dzão é o diâmetro de entrada, Qzinho é a vazão de saída, dzinho é o diâmetro de saída. O volume de controle é o volume inicial ocupado pelo fluido, né? Mas no final das contas ele vai estar variando com H. Então, a minha equação da continuidade em formulação integral é dada por isso, né? Aquela integral no volume de controle é simplesmente a massa do volume de controle. Então, a derivada no tempo da massa do volume de controle mais a integral na superfície de controle de ρ vezes escala n dA é igual a zero. Equação da continuidade vista vídeo passado. E eu quero determinar a massa do volume de controle, ou seja, a massa disso daqui. Bom, a massa disso daqui é simplesmente a massa específica vezes o volume. E qual é o volume? Área da base vezes a altura, né? Π diâmetro ao quadrado sobre 4, ou πr quadrado, né? Vezes a altura. Então, onde esse h é a minha variável do problema, né? Então, a massa do volume de controle está dada. Tranquilo? Vamos agora olhar para essa integral aqui de fluxo, né? No caso, a taxa de entrada e saída de massa. Então, eu posso considerar que essa integral é o somatório das vazões mássicas de saída menos o somatório das vazões mássicas de entrada. No nosso problema em questão, só tem uma entrada e uma saída. Então, eu tiro o somatório e torna-se isso daqui. Eu vou dizer que a vazão mássica de saída é a massa específica vezes a vazão volumétrica na saída, que é Qzinho. E a vazão mássica na entrada é a massa específica vezes a vazão volumétrica na entrada, que é o Qzão. Note que o ρ, esses dois ρs são iguais porque é um fluido incompressível ou um escoamento incompressível, né? E eu posso agora substituir a massa do volume de controle que nós encontramos anteriormente. Fazendo isso, substituindo a massa do volume de controle, eu vou ter que a derivada no tempo de ρ π diâmetro ao quadrado sobre 4h é igual a isso. Note que a única variável aqui é h, então posso tirar tudo isso aqui para fora. Tirando tudo para fora, eu vou ter que π diâmetrozão ao quadrado sobre 4, que multiplica dh dt, é igual a Qzão menos Qzinho. E eu quero isolar o dh dt. Mas para isso, antes eu vou lembrar que vazão volumétrica é velocidade vezes área. Então eu vou dizer que a vazão volumétrica na saída, o meu Qzinho, é a velocidade do jato na saída que multiplica a área da saída, né? Quanto é que vale a velocidade na saída? Foi dado no enunciado, raiz de 2gh. E a área da saída, π é π, né, raio ao quadrado, que é a mesma coisa que diâmetro ao quadrado sobre 4 vezes a altura. Beleza, então agora eu tenho o que? O meu Qzinho escrito em termos da velocidade que foi um dado do problema. Se o problema deu é porque vai usar, né? E note que aqui o H ele aparece, certo? Ou seja, a vazão na saída vai depender da altura H. Se a altura H se modifica, a vazão se modifica. E isso é bem intuitivo, né? Se você tem, se você tem, por exemplo, um reservatório na casa mesmo, sei lá,
E você verifica que quanto mais fluido você tem, maior é a velocidade com que aquele fluido sai, né? E à medida que a altura de fluido vai se reduzindo, o peso total daquele fluido diminui, de modo que a vazão na saída vai diminuindo, né? Então, quanto mais fluido tem, mais rápido ele sai, de fato, né? Porque mais gravidade vai estar atuando sobre aquele fluido. Mas enfim, continuando aqui. Então, substituindo o Qzinho, eu vou verificar que π diâmetro ao quadrado sobre 4 dH dt é igual a Qzão. E substituindo o Qzinho, eu vou ter isso daqui. E agora, eu quero isolar o H. Na verdade, eu quero isolar o dH dt, né? Então, eu vou ter que dH dt é igual a 4Qzão sobre π diâmetro ao quadrado menos dzinho ao quadrado sobre dzão ao quadrado, raiz de 2 de h. A minha expressão a letra A era para quê? A letra A, o objetivo da letra A era obter uma expressão diferencial que representasse a modificação da altura h no tempo, né? Beleza. Chegamos então na expressão que representa a modificação da altura h no tempo. E olha que interessante, né? Eu tenho h desse lado e desse lado, né? Olha que louco. Beleza, chegamos na letra A, que era simplesmente obter uma expressão que representasse a modificação da altura no tempo. Agora a letra B. O nível de h para que o problema seja considerado em regime permanente. Bom, o que é um problema em regime permanente? Não existe nenhuma variação temporal, né? Não existe nenhuma variação temporal do meu problema. O que isso implica? Implica que o meu reservatório ele não vai ter variação de altura. Ou seja, a altura do meu reservatório em regime transiente, ela se modifica. Porém, quando chegar no regime estacionário, a altura não muda mais. Ou seja, eu vou ter uma vazão de entrada, eu vou ter uma vazão de saída, mas a vazão de entrada e a vazão de saída vão estar compensando, de modo que eu tenho um problema em que as derivadas temporais sejam iguais a zero e a altura do meu reservatório seja constante. Beleza, fazendo então dH dt igual a zero, eu vou obter a altura que permite com que o meu reservatório possa ser considerado um reservatório de grandes dimensões, né? E essa altura, resolvendo esse probleminha aqui, vai ser 8Qzão ao quadrado, onde Q é a vazão de entrada, sobre π ao quadrado, diâmetro na quarta, diâmetrozinho na quarta, né, que é o diâmetro do orifício, que multiplica a aceleração da gravidade. Então, para que o problema seja considerado em regime permanente, ou seja, a altura permaneça constante, nós vamos verificar que esse é o valor de altura que permite com que isso aconteça. E olha a dependência dessa altura, né? Ela depende do diâmetro do orifício na quarta e depende da vazão de entrada ao quadrado. Então, olha o tanto que isso aqui é sensível, né? Olha o tanto que esse H é sensível. Então, se eu modifico um pouquinho o meu diâmetro do orifício, a variação aqui é absurda. Aqui é diâmetro a quarta, então vale aprofundar mais, né, essa expressão, vale gastar um pouco mais do seu tempo para estudar isso daqui. O que as variáveis desse problema estão influenciando na altura do reservatório? E isso, de certa forma, entra dentro da engenharia de reservatórios. É um problema não tão, um problema não tanto comum. Enfim, vou parar por aqui. O objetivo era só resolver esse probleminha, mostrar como é que utiliza a equação da continuidade em formulação integral na resolução prática de problemas de engenharia. Espero que você tenha curtido. Muito obrigado por assistir e até a próxima.